Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos falar daquele verbo que acompanha, faz parzinho com o verbo que a gente viu antes. Lembra do arimasu? Que é aquele verbo que você usa para falar que as coisas existem ou estão em algum lugar, mas objetos, né? Coisas inanimadas. E eu também falei que árvore, né? Árvore a gente também usa o arimasu, para se referir à árvore, apesar da árvore ser um ser vivo. Então, hoje a gente vai ver o imasu, o verbo imasu. O verbo imasu é um verbo de grupo 2, imasu, iru, imasu. E ele tem a ideia de ter ou existir, né, estar, para pessoas ou animais, né? Você vai falar de seres animados, né? Então você vai falar isso de alguém ou de algum tipo de bichinho, né? Basicamente. Então, quando você fala que você tem um gato, quando você fala que você tem um irmão, quando você fala que você está em um lugar específico, quando você fala que alguém está em algum lugar específico também. E vocês vão ver que o uso dessa estrutura, desse verbo, vai ser basicamente o mesmo tipo que a gente viu com o verbo arimasu, tá? Não vai ter variação nenhuma na aplicação de construção de frase. A única diferença é, você vai usar isso só para pessoas e animais, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, aqui a gente já pode ver que a construção é basicamente a mesma. A gente tem 会議室に参加者がいます。会議室に参加者がいます. Na sala de reuniões há participantes. Então, 会議室 é a sala de reuniões e eu estou usando a partícula ni aqui para marcar o lugar. Então, novamente, assim como no arimasu, a partícula ni vai marcar o lugar. Então, 会議室 ni, lugar ni, sankasha, participantes, sankasha ga imasu. Algo ga imasu, né? No caso aqui, alguém, né? Algumas pessoas. Então vejam que a construção é exatamente a mesma, não tem mistério, não tem mudanças aqui, tá? Então, o ni vai marcar o lugar, nesse caso, kaigishitsu ni, e o ga vai marcar o que que está lá, o que que existe lá. No caso, sankasha, que são os participantes. Vamos ver a frase abaixo. あの学校に優秀な先生がいます。あの学校に優秀な先生がいます. Então, anogako naquela escola. Então, ó, anogako ni, o ni tá marcando o quê? Tá marcando o lugar, aquela escola, né? Naquela escola. Anogako ni yushu na sensei. Yushu é excelente, melhor assim. Yushu na sensei ga imasu. Então, são os senseis yushu, são os senseis excelentes, professores excelentes. Ga imasu. Aqui, nessas duas frases, a gente pode substituir, como eu tinha falado antes, o ni por wa, né? Por exemplo, kaigishitsu wa sankasha ga imasu. Essa frase fica um pouquinho estranha, porque parece que você está falando a sala de reunião tem participantes, mas no sentido de que eles sempre estão lá, sabe? E para essa frase fica um pouquinho esquisita. Kaigishitsu wa sankasha ga imasu. Como se eles ficassem lá e nunca saíssem. Assim, é meio estranho. A sala de reuniões tem participantes, sabe? A sala de reuniões tem participantes. Só se você estivesse falando assim, alguém falasse, ah, não, aquela sala de reunião tá vazia. Você fala, não, não, não. A sala de reunião tem participantes. Se for num caso assim, né? Tudo bem. Se não for, fica soando um pouco estranho. A forma que mais me parece natural é você falar na sala de reunião. Então, kaigishitsu ni. Agora, aqui embaixo, no exemplo de baixo, anogako wa, se você bota o wa no lugar do ni, né? Anogako wa yushuu na sensei ga imasu. Aquela escola
tem excelentes professores, em vez de naquela escola tem excelentes professores, funciona do mesmo jeito, não precisa assim, de uma situação específica, né. Vamos ver mais exemplos. この家族に5人の子供がいます。この家族に5人の子供がいます. Nesta família há 5 crianças. Então nós estamos falando de um lugar, eu iria dizer um lugar metafórico, não é um lugar físico, né, é um grupo. Então, この家族に, nesta família, 5人の子供. Kodomo é criança, né. Gonin são 5. O no está conectando, transformando o número 5, transformando essa questão de 5 crianças, em como se fosse um adjetivo, né, caracterizando crianças. Então são crianças que são 5, né. Gonin no kodomo ga imasu. Aqui esse nin aqui, a gente vai falar mais na frente, mas ele é um sufixo de contagem. Porque em português, quando a gente conta as coisas, a gente só fala o nome da coisa e o número, 5 crianças. Mas em japonês existe o sufixo de contagem para tudo que você vai contar. Então, gonin, nin é a contagem de pessoa, então são 5 pessoas, né. Mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhe. Kono kazoku ni, nesta família, 5人の子供, 5 crianças, ga imasu, existem, né. Tem 5 crianças nessa família. Vamos tentar aqui trocar pelo a. Kono kazoku wa 5人の子供がいます. Pode ser. Esta família tem 5 crianças, em vez de nesta família tem 5 crianças, né. O a funciona. Vamos ver a seguinte aqui embaixo. オフィスに新しい同僚がいます. オフィスに新しい同僚がいます. No escritório há novos colegas de trabalho. Office é o escritório, né? オフィスに, no escritório, 新しい同僚がいます. Tem 新しい, 新しい é novo, 同僚 é colega de trabalho. Então, no escritório há novos colegas de trabalho, quer dizer, pessoas novas vieram começar a trabalhar. Aqui vamos ver com o a. オフィスは新しい同僚がいます。オフィスは新しい同僚がいます。Pode ser, né? オフィスは新しい同僚がいます. É do mesmo caso que a escola, os professores, né? O escritório tem novos funcionários, tem novos colegas de trabalho. É o mesmo caso da escola, né? A escola tem professores excelentes, em vez de na escola tem professores excelentes. Funciona direitinho. Vamos ver mais frases. その学校に外国人の生徒がいます。その学校に外国人の生徒がいます。Naquela escola há estudantes estrangeiros. Então, ó, その学校に, naquela escola, その学校. その学校に外国人, 外国人é estrangeiro, 外国人. Gaikokujin no seito. Seito é estudante, né? Estudante. Ga imasu. Então, naquela escola, é o lugar, né? Marcado pelo ni. Gaikokujin. Gaikokujin é estrangeiro. Gaikokujin no seto. Seto. Seto é estudante. Então, é a coisa que existe, são os estudantes estrangeiros, né? A coisa que existe. Que horrível. Mas é a ideia, né? O que existe, né? O que? O que que existe na escola? Ou o que que tem na escola, né? Então, se a gente substituir pelo a, その学校は外国人の生徒がいます. Pode substituir. Aí, em vez de você falar naquela escola, vai ser aquela escola, né? Naquela não, nessa escola, né? Eu coloquei naquela escola, mas sono é nessa escola. Nessa escola. Então, em vez de nessa escola, vai ser essa escola. Essa escola. Essa escola tem estudantes estrangeiros. Agora, aqui na frase abaixo. 彼女の家に可愛い犬がいます。彼女の家に可愛い犬がいます. Na casa dela há um cachorro fofo. Então, 彼女の家 é a casa dela, né? Ie é casa, 彼女 é ela, então 彼女の é dela, né? 彼女の家に可愛い犬がいます. 可愛い犬.
Kawaii é fofinho, né? Mimosinho. Kawaii inu. Inu é cachorro. Então, kanojo no ie ni kawaii inu ga imasu. Aí nós podemos substituir pelo a. Vamos ver. Kanojo no ie wa kawaii inu ga imasu. Aqui eu acho que é um pouquinho só. Não é melhor do que o Ni, porque aí você está falando a casa dela tem um cachorro fofo. Porque parece, sabe por que que eu acho estranho? Porque fica parecendo que é uma característica da casa ter o cachorro, sabe? Como se fizesse parte integral da casa. Eu acho esquisito. Eu acho um pouco esquisito falar do cachorro como se fosse uma coisa que vem acoplada com a casa, sabe? Porque no caso, por exemplo, dos professores da escola, meio que faz parte, porque a escola é um lugar onde tem que ter o professor para ensinar, né? Agora aqui não tem que ter o cachorro na casa, né? Kanojo no ie ni kawaii inu ga imasu, eu acho que é um pouco melhor, né? A menos que seja uma coisa específica, né? Se falarem assim, não tem cachorro na casa dela, aí falam, não, 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 a casa dela tem, né? Kanojo no ie wa kawaii inu ga imasu, né? Então aí dá para substituir. Ok, vamos ver outro. 公園にたくさんの子供たちがいます。公園にたくさんの子供たちがいます。No parque há muitas crianças. Então a gente tem koen, koen que é o parque, koen ni takusan no kodomo tachi. Muitas crianças. Takusan no kodomo tachi ga imasu. Takusan no é diversas, né? E kodomo tachi é crianças, né? Koen ni takusan no kodomo tachi ga imasu. No parque há muitas crianças. Se você fala koen wa takusan no kodomo tachi ga imasu, parece que o parque sempre tem muita criança. Se você fala o parque tem muitas crianças, como se fosse um fato assim, um fato consumado de sempre assim, né? Se você fala assim, o parque tem muitos pássaros, aí sempre eles estão lá, né? Mas as crianças não sempre estão lá, então fica um pouco estranho. Aí a gente teria que achar, né, aquele aquele exemplo específico, né? Num caso específico que falassem, não, tem crianças no parque, né? Por exemplo, vamos supor que alguém quer filmar uma coisa no parque e o parque está lotado de crianças. Não vai dar para filmar, né? Não vai dar para fazer filmagem. Então, aí poderia falar, não vai dar. Por quê? Koen wa takusan no kodomo tachi ga imasu. Porque tem várias crianças, né? Ó, pode usar o kara no final, né? Que a gente aprendeu. Koen wa takusan no kodomo tachi ga imasu kara, né? Um exemplo. Vamos ver a frase abaixo. Teburu no shita ni neko ga imasu. Teburu no shita ni neko ga imasu. Teburu no shita, embaixo da mesa, né? Neko é o gato. Neko ga imasu. Tem um gato embaixo da mesa. Teburu, mesa, no shita é embaixo da, né? Teburu no. Teburu no shita. Teburu no shita ni neko ga imasu. Aí, se a gente fosse botar o A aqui. Teburu no shita wa neko ga imasu. Estranho, né? Só se fosse um caso específico. Eu vou passar o aspirador embaixo da mesa e falar: não passa não. Teburu no shita wa neko ga imasu. Tem a mesa, embaixo da mesa tem um gato, né? Nesse caso. Aí, agora a gente vai usar o imasu daquela forma, né? Que eu falei também do arimasu, em relação à coisa que você tem, né? Ou que há, né? Então, a gente vai ter aqui. Watashi wa imoto ga imasu. Watashi wa imoto ga imasu. Eu tenho uma irmã mais nova. Watashi wa, eu, imoto ga imasu. Imoto ga imasu. Eu tenho uma irmã mais nova. Imoto, né? Watashi wa imoto ga imasu. A minha irmã mais nova, eu tenho ela, ela é minha? Não, mas ela é minha irmã no sentido de que ela nasceu da mesma família, né? Se usa o imasu para essas coisas. Watashi wa
imoto ga imasu. Imoto é irmã mais nova, né? E no exemplo abaixo também, Tanaka-san wa heiya ni imasu. Tanaka-san wa heiya ni imasu. O Tanaka-san, o Tanaka está na sala, está no aposento, né? Tanaka-san wa heiya ni imasu. Então, quando você falar, o imasu, você pode dizer que alguém está em algum lugar, né? Tanaka-san wa heiya ni imasu. O Tanaka está na sala, o Tanaka está no aposento. E essas frases você pode usar, para você falar da sua família. É muito comum, que nem na primeiro exemplo que tem aqui, você falar: "Eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, eu tenho filhos", né, e por aí vai. E você pode também usar, como no segundo exemplo aqui, para descrever, né, aqui você está nada mais, nada menos descrevendo quem está onde, né. Você pode falar que você está em algum lugar específico também. Por exemplo, alguém pergunta: "Onde você está?" Você pode falar: "Ah, eu estou em casa", né. "Watashi wa ie ni imasu", por exemplo, né. "Watashi wa ie ni imasu", e por aí vai. É muito simples de usar. Aí vocês podem ver que tanto o imasu como o arimasu que a gente viu, anteriormente, eles são muito simples de se usar, não tem mistério. A única coisa que você vai fazer vai ser realmente colocar o ni para marcar o lugar, e usar o ga para marcar o que existe, ou o que está, ou o que você tem, ou o que alguém tem, né, dependendo do contexto. E isso vocês vão ver que é muito simples de montar. Agora o que que vocês precisam fazer agora que vocês já tiveram a explicação, copiem todas as frases no caderno de vocês. Depois que vocês copiarem, tentem substituir, como a gente já fez antes, né, se você foi um bom estudante, uma boa estudante, você fez isso, tira as palavras da frase e troca por palavras que façam sentido para a frase que você quer montar. Se você conseguir fazer esse exercício, você vai conseguir ver a diferença que faz para o aprendizado da estrutura, né. Então, primeiramente, copia todas as frases do jeito que elas são, tá. Se você tiver como fazer um resumo da explicação que eu falei aqui, fazer resumo é muito poderoso, porque passa pela sua mente e você mesmo tem que explicar. Quando você tem que explicar com as suas palavras, aí é que você aprende mesmo, né. Por isso que os professores passavam muito trabalho em grupo na escola e na universidade. Não era só preguiça dos professores, eu acho que em parte era. Mas não era apenas isso, né. Quando os próprios alunos têm que explicar a coisa, é porque eles têm que entender mesmo para explicar, né. Isso faz parte do processo de aprendizado. Então, tentem, escrever um resumo dessa explicação que vai ajudar muito vocês a realmente entender. E na fase final desse exercício, depois que vocês copiaram, depois que vocês fizeram pequenas substituições, tentem criar frases do zero, seguindo esse modelo de lugar ni, a coisa ga, imasu ou aimasu, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!